A risada que ecoou no dia em que tudo mudou. Meu nome é Alzira. Hoje carrego 70 anos bem vividos nas costas. Mas naquela época eu tinha pouco mais de 60 e ainda acreditava que família era um laço que não se rompia. Não importava o quanto fosse esticado. Eu falo com a calma de quem já errou muito. Observou demais e aprendeu que algumas verdades só aparecem quando a gente já não tem mais força para correr atrás delas. Lembro daquele dia como se fosse agora. O sol entrava torto pela janela da sala, iluminando as marcas antigas no sofá, aquelas deixadas pelo corpo do meu marido, o Augusto, que já não estava mais ali. Ele tinha partido cedo demais, deixando para mim uma casa grande, silenciosa e cheia de memórias. Uma casa que, por ironia, sempre esteve cheia quando os filhos precisavam, mas vazia quando eu mais precisei deles. Eu estava sentada na poltrona de balanço, aquela mesma que herdei da minha mãe, com as mãos apoiadas no colo e o coração pesado. Os 4 filhos estavam ali, espalhados pela sala, alguns em pé, outros sentados, todos com aquela pressa típica de quem acha que tem algo mais importante para fazer. Nenhum deles percebeu o tremor discreto nas minhas mãos. Foi então que um deles soltou a frase, quase como uma piada, quase como um desafio. Vamos ver se sobrevivem sem a gente. Eles riram. Riram alto, riram juntos. Uma risada solta, despreocupada, como quem fala de algo sem peso nenhum. Aquela risada ecoou dentro de mim de um jeito que nunca mais saiu. Não foi só o som, foi o significado. Foi a certeza silenciosa de que, naquele momento, eu e Augusto, mesmo ausente, já não éramos mais prioridade. Eu não respondi. Nunca fui de discutir. Aprendi cedo que algumas batalhas se perdem no grito, mas se ganham no silêncio. Apenas balancei a cabeça, como quem concorda, e deixei que eles acreditassem na própria versão da história. O que eles não sabiam menos e talvez nunca tenham imaginado é que aquela frase marcava o início de algo muito maior. Algo que eu vinha construindo há anos, com paciência, estratégia e, principalmente, com dor. Porque quando a gente envelhece, aprende uma coisa importante. Nem sempre quem ri por último é quem faz mais barulho. Naquela época, eu já vivia uma rotina simples. Acordava cedo, fazia meu café preto bem forte, regava as plantas do quintal e sentava perto da janela para observar a rua. Gostava de ver o movimento, os vizinhos indo e vindo, as crianças brincando. A vida acontecendo enquanto a minha parecia cada vez mais invisível. Os filhos apareciam pouco. Sempre tinham desculpas: trabalho, trânsito, compromissos, cansaço. Quando vinham, era rápido, um café corrido, uma conversa superficial e, quase sempre, algum pedido disfarçado de preocupação. Nunca era como a senhora está, mas a senhora ainda consegue se virar sozinha, né? E eu sempre respondia que sim. Não por orgulho, mas porque já tinha entendido que dependência, para alguns, vira peso. E eu me recusei a ser peso na vida de quem eu mesma criei para voar. O que eles não viam é que, por trás daquela aparência frágil, existia uma mulher que aprendeu a observar cada ausência, cada silêncio, cada risada fora de hora. Tudo foi sendo anotado, não num caderno, mas na memória. E memória, quando envelhece junto com a gente, fica afiada. Poucos sabem, mas depois que o Augusto se foi, eu precisei aprender a lidar com coisas que ele sempre cuidou. Contas, documentos, decisões. No começo foi assustador, depois virou libertador. Descobri que eu era mais capaz do que todos imaginavam, menos inclusive eu mesma. E foi nesse processo que comecei a fazer escolhas. Escolhas silenciosas. Escolhas que não pedi opinião de ninguém. Porque, naquele ponto, percebi que quem não pergunta como você está não merece decidir o que você faz. Enquanto eles riam, achando que eu não sobreviveria sem a presença deles, eu já tinha sobrevivido a coisa muito pior, a indiferença. A verdade é que aquela risada foi um presente disfarçado. Ela abriu meus olhos, me mostrou quem realmente estava comigo e quem só estava por perto enquanto era conveniente. E assim, sem que ninguém percebesse, começou a história que mudaria o destino de todos nós. Depois que a risada dele se espalhou pela sala, veio um silêncio estranho. Não aquele silêncio confortável, mas um silêncio pesado, quase constrangedor. Eles pegaram as chaves, ajeitaram as bolsas, trocaram despedidas rápidas e saíram um por um. Como se estivessem aliviados por encerrar aquela visita, a porta se fechou devagar. O clique da fechadura ecoou pela casa inteira. Fiquei ali sentada por alguns minutos, sem me mover, olhando para o espaço vazio onde antes estavam meus filhos. Não chorei, não reclamei, apenas respirei fundo.
Naquele momento, eu entendi algo que muita gente demora a aceitar. A solidão não começa quando estamos sozinhos. Ela começa quando somos ignorados na presença de quem deveria nos amar. Levantei com cuidado, caminhei até a cozinha e preparei outro café. O cheiro do café sempre me acalmou. Era como se cada gole me lembrasse que, apesar de tudo, eu ainda estava ali, viva, lúcida, capaz. Sentei à mesa e fiquei olhando para a parede onde ainda estava, pendurado o calendário antigo. Aquele mês estava marcado com várias anotações, consultas, datas importantes. Nenhuma delas envolvia meus filhos. Isso dizia muito. Com o tempo, aprendi a aceitar as ausências sem transformá-las em rancor. Rancor pesa demais para quem já carrega a idade. Em vez disso, comecei a observar. E observar foi o que mais me ensinou. Passei a notar que só me ligavam quando precisavam de algo. Um favor, um documento, uma assinatura, uma ajuda pontual. Nunca era só para conversar. Nunca era só para saber se eu tinha dormido bem ou se estava me sentindo melhor naquele dia. E eu atendia, sempre atendia, com educação, com paciência. Mas por dentro, algo já estava mudando. Foi nesse período que decidi organizar tudo o que o Augusto e eu construímos ao longo da vida. Não por desconfiança, mas por responsabilidade. Quem envelhece aprende que deixar tudo resolvido é um gesto de amor próprio. Comecei pelos documentos antigos, pastas guardadas há anos, escrituras, contratos, investimentos que meu marido fez com muito cuidado e visão. Ele sempre dizia que o segredo não era ganhar muito dinheiro, mas saber proteger o que se conquistou. Enquanto eu folheava aqueles papéis, sentia a presença dele ali comigo, como se estivesse dizendo que eu estava no caminho certo. Aquilo me deu força. Procurei um contador, depois um advogado. Tudo com discrição, sem comentar com ninguém da família. Não era segredo por maldade. Era silêncio por prudência. Aprendi que nem todo mundo precisa saber de tudo. Com o passar dos meses, os filhos continuaram distantes, cada um seguindo sua vida, suas escolhas, seus próprios interesses. E eu, curiosamente, comecei a viver uma fase mais leve. Passei a fazer pequenas coisas por mim, caminhadas curtas, leituras, encontros rápidos com vizinhas. Descobri que ainda havia vida além da espera. Às vezes, à noite, sentava na varanda e ficava pensando naquela frase que eles disseram rindo. Vamos ver se sobrevivem sem a gente. E eu sorria sozinha. Não por deboche, mas por clareza. Porque sobreviver, eu já tinha provado que conseguia. O que eles ainda não sabiam é que eu estava aprendendo a viver de verdade. E enquanto eles acreditavam que a ausência deles era um castigo, eu transformava o silêncio em estratégia, o tempo em aliado e a dor em sabedoria. Com o passar do tempo, a casa foi ficando diferente. Não maior, não menor, apenas mais silenciosa. E no começo, confesso, esse silêncio assustava. À noite, o barulho do vento batendo nas telhas parecia mais alto. O relógio da sala marcava as horas com uma insistência quase provocadora, como se quisesse me lembrar que o tempo não espera ninguém. Mas, depois de um tempo, aprendi a escutar esse silêncio. Ele falava comigo, dizia coisas que antes o barulho das visitas rápidas e das conversas vazias não deixava eu perceber. Foi nesse período que adoeci levemente. Nada grave. Apenas aquelas fragilidades que a idade traz. Uma pressão que desregula, um cansaço fora do normal. Fui ao médico sozinha, voltei sozinha, preparei minha sopa, tomei meus remédios e dormi cedo. Nenhum dos filhos soube. Não porque escondi, mas porque ninguém ligou. E foi ali, deitada na cama, olhando para o teto escuro, que algo dentro de mim se acomodou. Não doeu mais. Aceitei. Aceitar não é desistir, é entender a realidade como ela é. Passei a organizar minha rotina de forma ainda mais independente. Criei horários, listei prioridades, ajustei despesas. A vida ficou simples, mas organizada. E quando a vida fica organizada por dentro, a gente começa a pensar com mais clareza. Certo dia, uma das minhas filhas apareceu sem avisar. Entrou apressada, como sempre, e começou a falar da própria vida sem perceber que eu ainda estava fechando a porta. Sentei, ouvi, balancei a cabeça. Até que veio a pergunta que eu já esperava. Ela quis saber se eu ainda estava conseguindo manter a casa, pagar tudo em dia, cuidar das coisas sozinha. O tom não era de preocupação, era de curiosidade disfarçada. Respondi com tranquilidade que sim. Disse que estava tudo sob controle. Ela pareceu surpresa. Talvez esperasse ouvir que eu estava cansada, confusa,
precisando de ajuda. Mas não era verdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Depois que ela foi embora, percebi algo importante. Quando as pessoas acreditam que você não é capaz, elas se revelam quando você prova o contrário. Continuei resolvendo assuntos antigos. Fiz ajustes, revisões, escolhas que exigiam coragem. Não foram decisões impulsivas. Cada passo foi pensado, avaliado, amadurecido. Eu não estava acumulando nada por vingança. Estava organizando minha vida com dignidade. Enquanto isso, os filhos seguiam distantes. Datas importantes passaram. Aniversários, feriados, pequenos marcos que antes reuniam todos. Agora, tudo era justificativa. Sempre havia algo mais urgente do que a mãe. E eu observava, sempre observava. Aprendi que a verdadeira medida do amor não está nas palavras bonitas, mas na constância. Quem ama, aparece. Quem se importa, pergunta. Quem respeita, escuta. E, aos poucos, fui entendendo que aquela risada do início não foi descuido, foi sinceridade. Eles realmente acreditavam que eu dependia deles para sobreviver. Mal sabiam que eu estava aprendendo algo muito maior, a sobreviver sem expectativas. E quando a gente deixa de esperar dos outros, começa a construir algo só nosso. Algo que, no tempo certo, muda tudo. Com os dias passando em um ritmo mais lento, comecei a perceber algo curioso. Quando a gente para de correr atrás de quem não vem, sobra tempo para enxergar coisas que sempre estiveram ali. Passei a notar detalhes da casa que antes eu ignorava. Pequenas rachaduras na parede, o rangido antigo do assoalho, o jeito como a luz da manhã atravessava a cortina da sala. Essas coisas simples começaram a me fazer companhia. Eu acordava cedo, como sempre fiz, mas agora sem pressa. Preparava meu café com calma, sentava à mesa e pensava. Pensava muito, não em arrependimentos, mas em escolhas. A vida inteira eu vivi para cuidar dos outros. Primeiro dos pais, depois do marido, depois dos filhos. E, em algum ponto, me esqueci de cuidar de mim. A velhice tem esse poder estranho de devolver perguntas que a juventude abafou. Comecei a revisitar lembranças antigas. Recordei do tempo em que os filhos eram pequenos, quando a casa vivia cheia de risadas, de pedidos, de bagunça. Eu estava sempre ali, firme, disponível. Nunca contei horas, nunca medi esforço. Ser mãe, para mim, sempre foi presença. Talvez por isso tenha doído tanto perceber que, agora, minha presença parecia opcional. Mas, em vez de alimentar tristeza, transformei isso em clareza. Passei a aceitar convites simples de vizinhas, a participar de pequenas reuniões do bairro, a conversar mais com quem realmente se importava em ouvir. Descobri que afeto não depende de laços de sangue, mas de reciprocidade. Enquanto isso, continuei cuidando dos assuntos que poucos sabiam. As visitas ao advogado se tornaram mais frequentes. Nada extravagante, nada arriscado. Tudo feito com calma, dentro da lei, com orientação. Eu fazia perguntas, anotava respostas, refletia antes de qualquer decisão. Aprendi que envelhecer não tira a lucidez de ninguém menos, o que tira é a paciência para ser enganada. Houve um dia específico que marcou muito essa fase. Um dos filhos ligou depois de semanas sem contato. A voz vinha apressada, quase automática. Depois de alguns minutos de conversa superficial, veio o assunto que realmente interessava. Ele queria saber se eu tinha organizado meus documentos, se estava tudo certo, se eu já tinha pensado no futuro. Respondi que sim, que estava tudo muito bem encaminhado. Do outro lado da linha, senti um silêncio breve. Logo depois, uma mudança no tom. Um interesse repentino, perguntas demais, curiosidade exagerada. E ali eu tive certeza. Quando o cuidado só aparece junto com o interesse, ele não é cuidado. Desliguei o telefone com educação, mas com uma convicção que nunca tive antes. Eu não devia explicações, não devia detalhes. A vida que construí com meu marido era fruto de esforço, renúncia e trabalho honesto. E só eu sabia o peso de cada conquista. Passei aquela noite refletindo sobre como as pessoas confundem direito com expectativa. Criar filhos não é um contrato de dependência eterna. É um ato de amor que deveria ensinar autonomia, inclusive emocional. Enquanto eles seguiam suas vidas, eu segui a minha, com passos lentos, mas firmes. Comecei a escrever pequenas cartas, não para enviar,
mas para organizar meus pensamentos. Em cada palavra, eu colocava tudo aquilo que nunca foi dito, mas sempre foi sentido. E foi nesse processo silencioso que tomei uma decisão importante. Uma decisão que não nasceu da mágoa, mas da lucidez. Uma decisão que não buscava punir, mas ensinar. Porque às vezes, a maior lição que alguém pode receber não vem de um discurso, mas de uma consequência. E essa consequência estava sendo preparada com cuidado, respeito e, acima de tudo, justiça. O que eles ainda não sabiam é que o tempo da ignorância estava acabando. E quando a verdade viesse à tona, não haveria gritos, nem acusações. Apenas a revelação clara de que cada escolha gera um resultado. E eu estava pronta para isso. Quando a vida pede atenção, não aplauso antes de continuar essa história. Eu preciso dizer uma coisa importante a você que está me ouvindo agora. Se você gosta desse tipo de história, se essas palavras tocam o seu coração de alguma forma, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas que precisam ouvir verdades simples, mas profundas. Agora, deixe eu continuar. Nessa fase da minha vida, eu já não tinha mais pressa. Aprendi que quem vive correndo não observa. E quem não observa repete erros. Passei a caminhar mais devagar, não só com os pés, mas com os pensamentos. Cada decisão era pesada, cada escolha era refletida com cuidado. Foi quando comecei a lembrar de conversas antigas com o Augusto. Ele sempre dizia que dinheiro não revela caráter, apenas escancara o que já existe. Na época, eu não entendia completamente. Hoje, entendo cada palavra. Eu nunca fui uma mulher ambiciosa. Nunca sonhei com luxo, nem com ostentação. Nosso dinheiro sempre teve um propósito: segurança, tranquilidade, dignidade. Nada além disso. E talvez por isso os filhos nunca tenham imaginado o que realmente existia por trás daquela aparência simples. Eu continuava usando roupas discretas, fazendo minhas compras no mesmo mercadinho, cuidando do jardim com as próprias mãos. Para quem olhava de fora, eu era apenas uma viúva comum, vivendo com o básico. E isso me protegia mais do que qualquer muralha. Os meses passaram e os contatos com os filhos ficaram ainda mais raros. Quando aconteciam, eram frios, objetivos, sem profundidade. Já não me chamavam para almoços em família. Datas especiais viraram mensagens rápidas, quando lembravam. E sabe o que é curioso? Quanto mais eles se afastavam, mais eu me sentia em paz. Passei a frequentar uma pequena biblioteca do bairro. Sentava perto da janela e lia devagar, saboreando cada palavra. Os livros me fizeram companhia quando ninguém mais fez. Eles não pediam nada em troca, apenas atenção. Foi em um desses dias tranquilos que recebi uma ligação diferente. Um dos filhos, com a voz menos confiante do que de costume, perguntou se poderia passar para conversar. Não pediu ajuda, não fez perguntas estranhas. Apenas quis conversar. Aceitei. Quando ele chegou, notei algo diferente. Olhava ao redor da casa como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Sentou. Ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a falar. Falou de cansaço, de frustrações, de dificuldades que nunca tinha mencionado antes. Eu ouvi, apenas ouvi. Naquele momento, percebi que todos nós envelhecemos de formas diferentes. Alguns amadurecem, outros apenas acumulam anos. E poucos têm coragem de admitir fragilidade. A conversa terminou sem pedidos, sem cobranças. Quando ele foi embora, me agradeceu por ouvir. Aquilo ficou comigo por dias, mas não mudou minhas decisões. Porque uma visita isolada não apaga anos de ausência. E eu sabia que, cedo ou tarde, o assunto que realmente importava surgiria. Sempre surge, a vida tem dessas coisas. Ela testa, observa e depois revela. E eu estava preparada para o momento em que tudo viesse à tona. Depois daquela visita inesperada, algo mudou no ar. Não dentro de mim, porque minhas decisões já estavam tomadas, mas fora. Era como se um fio invisível tivesse sido puxado, acordando uma curiosidade que antes dormia tranquila. As ligações começaram a aparecer com mais frequência. Curtas, educadas, quase ensaiadas. Perguntas vagas, comentários soltos, tentativas de aproximação que soavam mais como obrigação do que como vontade genuína. Eu atendia, sempre com a mesma calma, sempre com as mesmas respostas simples. Nunca menti, mas também nunca ofereci mais do que era perguntado. Aprendi que quem realmente se importa não precisa investigar. Teve um domingo em especial que me marcou.
Recebi convite para um almoço em família. Algo raro. Aceitei não por expectativa, mas por observação. Gosto de observar pessoas quando elas acreditam que estão no controle. Cheguei no horário, a mesa estava posta. A conversa animada demais. Sorrisos largos, perguntas demais. Notei olhares trocados. Pequenas pausas quando eu respondia algo que não esperavam ouvir. Alguém comentou que eu parecia bem. Outro disse que eu estava com boa aparência. Um terceiro perguntou se eu estava cuidando sozinha de tudo mesmo. Respondi que sim, que estava tudo em ordem. E então veio a frase que confirmou tudo que eu já sabia. Um dos filhos, tentando soar casual, comentou que hoje em dia é difícil manter as coisas organizadas. Que muita gente da minha idade acaba se confundindo com papéis, contas, decisões importantes. Sorri, um sorriso leve, não de deboche, mas de compreensão. Ali eu entendi. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o que eu representava. O almoço seguiu, conversas vazias, risadas forçadas. Saí de lá com a certeza de que algumas pessoas só se aproximam quando percebem que podem perder algo que nunca valorizaram. Naquela noite, sentei na sala, em silêncio, e fiquei olhando para uma foto antiga minha com o Augusto. Pensei em tudo que construímos juntos. Nas renúncias, nos anos difíceis, nas escolhas feitas com responsabilidade. Nada daquilo tinha sido fácil. E nada daquilo tinha sido feito esperando aplauso. Foi então que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Não foi impulsiva, não foi emocional, foi justa. Decidi que meu legado não seria medido apenas em bens, mas em significado. Passei a revisar cada detalhe com ainda mais atenção. Pensei em pessoas que estiveram presentes quando ninguém mais esteve. Pensei em gestos, em palavras, em constância. Porque no fim é isso que fica. Alguns dias depois, outro filho apareceu. Dessa vez, com presentes. Algo que nunca tinha feito antes. Um bolo, flores, gentilezas exageradas. A conversa, mais uma vez, girou em torno do futuro. Eu ouvi, apenas ouvi. E quanto mais eles falavam, mais claro ficava. Não conheciam mais a própria mãe. Falavam comigo como se eu fosse alguém frágil, facilmente influenciável, prestes a perder o controle da própria vida. Mal sabiam que eu nunca estive tão lúcida. A maturidade traz uma vantagem que ninguém comenta. A gente aprende a separar emoção de decisão. Aprende a amar sem se anular. Aprende a perdoar sem se colocar de novo no mesmo lugar. E foi com essa lucidez que preparei o que viria a seguir. Porque a vida é generosa com quem aprende suas lições. E implacável com quem ignora sinais. O momento da revelação se aproximava. E quando chegasse, não seria acompanhado de gritos nem de acusações. Seria acompanhado de silêncio. E silêncio, às vezes, ensina mais do que qualquer explicação. Com o passar das semanas, percebi que a mudança no comportamento dos filhos não era coincidência, era consequência. Algo havia despertado neles uma inquietação que antes não existia. Talvez fosse o medo de perder o controle. Talvez fosse apenas a suspeita de que eu não era mais aquela mãe imprevisível, sempre disponível, sempre submissa às vontades deles. E essa percepção me trouxe uma serenidade inesperada. A velhice nos ensina que não precisamos mais provar nada a ninguém. Já vivemos o suficiente para saber quem somos. E quando essa certeza se instala, o mundo ao redor começa a reagir de formas curiosas. Passei a receber mais visitas. Não constantes, mas estratégicas. Sempre um filho diferente, sempre um pretexto novo. Um vinha perguntar sobre minha saúde. Outro queria saber se eu estava precisando de ajuda com a casa. Havia também aqueles que apenas apareciam. Sentavam e ficavam observando, como se procurassem pistas em cada canto. Eu permitia, não escondia nada. Porque quem esconde, teme. E eu não temia mais nada. Enquanto isso, minha rotina seguia tranquila. Eu acordava cedo, cuidava do jardim, lia, caminhava. Fazia minhas refeições em horários regulares. Tudo simples, tudo organizado. A simplicidade, aliás, era minha maior aliada. Ela confundia expectativas. Em uma tarde calma, recebi uma ligação do advogado. Conversamos longamente. Ele me explicou cada detalhe, cada possibilidade, cada consequência. Ouvi com atenção.
Fiz perguntas. Pedi tempo. Depois desliguei e fiquei sentado olhando para a janela, observando o céu mudar de cor lentamente. Pensei na palavra herança. Como ela carrega tanto peso para quem ainda não entende o valor do tempo. Herança não é só o que se deixa, é o que se ensina. E eu comecei a perceber que talvez meus filhos tivessem aprendido pouco sobre isso. Lembrei de quantas vezes coloquei as necessidades deles acima das minhas. Quantas escolhas fiz pensando no futuro deles. Nunca cobrei reconhecimento. Nunca esperei retorno. Mas também nunca imaginei que, um dia, seria tratada como um detalhe opcional. Essa consciência não me deixou amarga. Pelo contrário, me deixou clara. Comecei a escrever um diário, não para desabafar, mas para registrar. Nele, escrevi sobre cada filho. Não com críticas, mas com fatos, presenças, ausências, gestos, palavras, silêncios. Era um exercício de honestidade comigo mesma. E quanto mais eu escrevia, mais entendia que minhas decisões precisavam refletir a verdade, não a expectativa social, porque ninguém é obrigado a amar como filho, mas todo mundo colhe o que planta. Alguns dias depois, convoquei uma reunião, nada formal demais. Apenas um convite simples para que todos viessem conversar. O tom da mensagem foi neutro, educado, sem urgência. Eles vieram, sentaram na sala, lado a lado, como se estivessem esperando um anúncio importante, olhares atentos, postura rígida, expectativa visível. Eu me sentei na poltrona de sempre. Respirei fundo, observei cada rosto. Reconheci neles crianças que um dia eu embalei no colo. E adultos que agora não sabiam mais como me enxergar. Comecei falando da vida, do tempo, da importância de escolhas conscientes. Falei devagar, sem acusações, sem levantar a voz. Eles ouviram em silêncio. Não revelei nada naquele dia, apenas plantei algo. Porque às vezes, antes da verdade, é preciso preparar o terreno. E eu sabia que aquela conversa seria lembrada no futuro, como um aviso que ninguém levou a sério. Depois daquela reunião na sala, algo definitivamente mudou. Não foi uma mudança barulhenta, dessas que todo mundo percebe de imediato. Foi sutil, um ajuste fino no comportamento. Um cuidado exagerado nas palavras. Uma atenção repentina que não vinha do afeto, mas do receio. Eles passaram a medir cada gesto. As visitas se tornaram mais frequentes, mas também mais artificiais. Havia sempre um elogio fora de hora, uma pergunta repetida, um comentário sobre como eu parecia organizada, lúcida, bem disposta. Era como se quisessem confirmar algo que não sabiam exatamente o que era. E eu continuava a mesma calma, atenta, observadora. A maturidade me ensinou que quando alguém muda de atitude de repente, é porque algo dentro dela se moveu primeiro. E quase nunca é amor, geralmente é medo. Teve uma tarde em que 2 deles apareceram juntos, coisa rara. Trouxeram café, sentaram à mesa da cozinha, tentaram puxar conversa leve. Falaram de assuntos antigos. Lembranças da infância, histórias que eu já tinha ouvido dezenas de vezes. Era uma tentativa clara de aproximação emocional. Eu ouvi com carinho, porque não deixei de ser mãe, mas não confundi carinho com ingenuidade. Aprendi tarde, mas aprendi bem. Sentir não significa ceder. Em determinado momento, um deles comentou sobre como o mundo anda difícil. Como tudo está caro, como é importante planejar o futuro com cuidado. Falou olhando para mim, mas esperando resposta do irmão. Eu apenas concordei, disse que planejamento sempre foi importante. E aí veio a pergunta, quase disfarçada de brincadeira. Se eu já tinha pensado em como queria que as coisas fossem organizadas quando eu não estivesse mais ali. Olhei nos olhos dele, sem pressa, sem dureza. Respondi que sim, que estava tudo pensado, tudo resolvido. O silêncio que se seguiu foi revelador, um silêncio desconfortável. Eles trocaram olhares rápidos, como quem percebe que perdeu o controle da conversa. Foi naquele instante que tive certeza absoluta. O interesse não era por mim, era pelo que eu representava. Depois que foram embora, sentei sozinha na cozinha e fiquei ali, em silêncio. Não senti raiva, não senti tristeza. Senti algo diferente, lucidez plena. Entendi que, para algumas pessoas, o valor só aparece quando existe risco de perda. Enquanto tudo parece garantido, não há esforço, não há cuidado, não há presença. E isso não se aplica só à família, se aplica à vida. Naquela noite, voltei ao meu diário e escrevi longamente. Não para desabafar, mas para registrar o que estava ficando claro. As atitudes, os tempos,
Os silêncios. Porque memória é poderosa, mas quando colocada no papel, ela se torna incontestável. Nos dias seguintes, finalizei decisões que vinham sendo pensadas há muito tempo. Não mudei nada por impulso, apenas confirmei o que já fazia sentido. Cada assinatura foi feita com mãos firmes, cada escolha foi tomada com consciência. Eu não estava retirando nada de ninguém, estava apenas direcionando aquilo que sempre foi meu. E, curiosamente, quanto mais perto eu chegava da conclusão, mais os filhos se agitavam, ligações fora de hora, convites inesperados, tentativas de proximidade que soavam ensaiadas. Mas era tarde, porque quando uma mulher da minha idade decide algo, ela não volta atrás por pressão. Voltar atrás é coisa de quem ainda duvida de si. Eu não duvidava mais. Sabia que o momento final se aproximava. Sabia que a revelação causaria surpresa, talvez choque, talvez silêncio constrangido. Mas também sabia que não haveria injustiça. A vida não exige que sejamos duros. Ela exige que sejamos justos. E justiça, muitas vezes, não agrada a todos. Chegou um momento em que já não fazia sentido adiar, não por urgência, mas por paz. Quando a gente envelhece, entende que paz é um bem precioso demais para ser negociado com medo ou expectativa alheia. Eu acordei naquela manhã com uma tranquilidade diferente. O céu estava limpo. O ar mais leve. Preparei meu café como de costume e sentei à mesa sem pressa. Olhei ao redor da casa. Cada canto carregava uma história. Nenhuma delas estava ligada a dinheiro, mas todas tinham valor. Foi nesse dia que marquei a conversa final. Não anunciei nada grandioso. Apenas chamei os filhos para uma reunião simples. Disse que queria conversar, colocar as coisas em ordem, deixar tudo claro. O tom foi sereno. Não havia espaço para drama. Eles vieram. Sentaram na sala com uma postura diferente das outras vezes. Mais atentos, mais tensos. Havia expectativa no ar. Não precisei ser perspicaz para perceber. Respirei fundo antes de começar. Não porque estava nervosa, mas porque queria escolher bem as palavras. Palavras ficam, e eu queria que aquelas ficassem. Comecei falando da vida, do tempo que passa rápido demais, das escolhas que fazemos achando que teremos sempre outra chance. Falei da importância da presença, do cuidado diário, das pequenas atitudes que constroem ou destroem relações. Eles ouviram em silêncio. Depois falei do pai deles, do quanto ele trabalhou, do quanto planejou, do quanto se preocupou com o futuro. Disse que tudo que construímos foi com esforço, renúncia e responsabilidade. Foi então que mencionei a palavra que eles esperavam ouvir desde o início, herança. Mas não falei de números, não falei de valores. Falei de critérios. Disse que, ao longo dos anos, observei muito mais do que falei, que aprendi a entender o amor não pelo discurso, mas pela constância, que presença não se mede em visitas pontuais, mas em cuidado verdadeiro. Alguns desviaram o olhar, outros ficaram imóveis. Expliquei que tudo estava organizado, dentro da lei, de forma clara e consciente, que cada decisão refletia não mágoa, mas realidade, não vingança, mas coerência. Não houve discussão, não houve gritos, apenas silêncio. E foi nesse silêncio que entendi algo importante. Quando a verdade chega sem agressividade, ela pesa ainda mais. Eles perceberam que não havia espaço para negociação emocional. Não havia chantagem possível. Não havia como reescrever anos de ausência com algumas visitas recentes. Eu não disse quem ficaria com o que naquele momento. Apenas deixei claro que minha decisão estava tomada e que eu estava em paz com ela. Ao final, agradeci por terem vindo. Disse que os amava, porque amar não desaparece, mesmo quando decepciona. Mas deixei claro que amor não anula a consequência. Quando a porta se fechou depois que eles saíram, sentei na poltrona e fiquei ali, em silêncio. Não chorei, não tremi, senti alívio. Porque quando a gente fala o que precisava ser dito, o coração descansa. E naquele descanso, eu soube, a maior herança que eu deixaria não estava nos bens, mas na lição. Depois daquela conversa, a casa voltou a ficar silenciosa. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio resolvido, assentado, como quando a gente arruma um quarto depois de anos acumulando coisas desnecessárias. Eu sabia que, do lado de fora, muita coisa estava acontecendo. Pensamentos, conversas paralelas, interpretações apressadas. Mas nada disso me alcançava mais. Porque quando a decisão nasce da consciência, ela cria uma espécie de proteção invisível. Nos dias seguintes,
os filhos se manifestaram de formas diferentes. Um mandou mensagem curta, educada demais. Outro ligou tentando puxar assunto, como se nada tivesse sido dito. Houve também quem se afastasse de vez, talvez por orgulho, talvez por frustração. E tudo isso confirmou aquilo que eu já sabia. Cada um reage de acordo com o que carrega dentro de si. Passei a observar não com tristeza, mas com interesse humano. Era como assistir a um espelho se movendo diante deles. Alguns enxergaram algo que não gostaram. Outros preferiram desviar o olhar. Teve um deles que voltou dias depois. Não trouxe presentes. Não fez perguntas sobre dinheiro. Apenas sentou comigo e ficou em silêncio. Depois disse algo simples, mas verdadeiro. Que percebeu tarde demais, que confundiu presença com obrigação, que achou que sempre haveria tempo. Eu ouvi, e pela primeira vez em muito tempo, senti que aquela conversa não vinha de interesse. Não mudei nada por isso, porque decisões justas não mudam por emoção tardia. Mas aquela fala teve valor. Valor humano. A maturidade ensina que perdoar não é apagar o passado, é não deixar que ele continue ferindo. E eu perdoei todos eles, cada um à sua maneira. Não porque mereciam, mas porque eu merecia paz. Finalizei os últimos detalhes com tranquilidade. Tudo ficou organizado, claro, documentado, nenhuma brecha, nenhuma dúvida, nenhum espaço para conflitos futuros. E curiosamente, depois disso, dormi melhor do que havia dormido em anos. Passei a viver meus dias com ainda mais leveza, sem expectativa, sem ansiedade, sem medo de desagradar. Porque quando a gente agrada a própria consciência, o resto se ajusta. Eu sabia que o impacto das minhas escolhas só seria totalmente compreendido com o tempo. Algumas lições não são imediatas. Elas amadurecem no silêncio. E eu estava em paz com isso. Porque, no fim, não se trata de punir, se trata de ensinar. E a vida, quando ensina, não pede permissão hoje. Enquanto conto essa história, estou sentada na mesma poltrona onde ouvi aquela risada anos atrás. Aquela frase que parecia um deboche, mas que acabou sendo um ponto de virada. Vamos ver se sobrevivem sem a gente. Eu sobrevivi. Mais do que isso, eu vivi. Aprendi que amor não se implora, que respeito não se negocia, que presença vale mais do que promessas vazias. E que quem confunde herança com direito ainda não entendeu nada sobre a vida. A herança que deixei não foi apenas material. Foi um recado silencioso, mas firme. Tudo o que recebemos na vida é consequência da forma como tratamos as pessoas enquanto elas ainda estão aqui. Alguns filhos aprenderam, outros talvez aprendam com o tempo. Mas todos receberam exatamente aquilo que a vida precisava ensinar. E eu sigo meus dias tranquila, com a consciência leve e o coração sereno. Porque envelhecer com dignidade é um privilégio. E partir em paz, quando chegar a hora, é uma escolha construída todos os dias. Se você chegou até aqui, eu agradeço de coração por me ouvir até o final. Histórias como essa não são apenas entretenimento. São reflexos da vida real, cheias de aprendizados que atravessam gerações. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Histórias que falam de escolhas, de consequências e, acima de tudo, de sabedoria. Obrigada por ficar até o fim. Que você leve dessa história não o peso, mas a lição.